Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o Tao. O Tao que é o que deu o nome aqui pro meu canal. Não sei se vocês repararam aí, chama O Tao Caminho. O que é o Tao, né? E por que eu escolhi esse nome? E por que quero passar isso, compartilhar isso? Bom, o Tao, antes de tudo, ele é um conceito. Ele é um conceito para nos ajudar a desenvolver ferramentas de autoconhecimento intuitivo. Mas como todos os saberes da humanidade, eles vão se desdobrando para diversas camadas, né? Nós temos aí depois, então, o taoísmo, que se desdobra como religião, como filosofia, seitas e diversas ramificações, como nós temos no conjunto de qualquer outro saber que seja intangível ou que se denote mais espiritualista. Então aqui eu vou tentar me ater à essência para compartilhar aqui o que eu acho mais sensato e mais digno que possa servir mais. O Tao, ele é incognoscível, ele é inexprimível, é aquilo que é antes de existir. Quando a gente fala do Tao, ele já não é mais o Tao. Então é esse conceito primordial da existência, né? Da chama da vida, do que na medicina chinesa é conhecido como Qi, que é essa energia vital que trafega, que transcende, que opera em tudo e em todos, né? Então, o que eu acho mágico no Tao, inclusive o nome Tao, ele significa, nele mesmo, ele significa caminho, né? É difícil atribuir nome, né? Então ele é o caminho da natureza, né? O caminho da sabedoria, né? O potencial da ordem natural do universo. Mais ou menos por aí. E o que eu acho mágico no Tao e acho digno aqui do compartilhamento é essa questão de que ele... Bom, primeiramente, ele tem como base 2 livros. É o Tao Te Ching, que é esse livro aqui, atribuído a Lao Tzu, e o I Ching, que é o livro das mutações. Esses são os 2 livros mais importantes, base do Tao. E é complicado justamente trazer em palavras, porque em original chinês eles são escritos em ideogramas. Ideograma, para você se recordar, são aqueles símbolos meio desenhados que representam já centenas de coisas. Então um símbolo ali vai representar um contexto, uma mensagem sintetizada que tem uma gama de complexidade, e na tradução ele é em aforismo. E aforismo é o que? São frases, então são frases que traduziram esses ideogramas, frases curtas, sintéticas, que carregam dentro dela uma gama de saber ali, que se desdobra para um monte de coisa. Então, precisa de muita introspecção para poder assim, absorver a ideia do que é o Tao. E por que eu trouxe aqui, mais uma vez? O Tao, ele nos ajuda a tentar resgatar essa questão da unidade, a sairmos do paradigma da fragmentação, da separatividade, que é o que, de modo geral, nós operamos no nosso dia a dia, né? De acreditar que nós estamos separados uns dos outros, de que se a pessoa está sofrendo, eu não estou, se a guerra está acontecendo na Ucrânia, eu não tenho nada a ver com isso, ou enfim. E lembrar, gente, de que esse Tao, esse Qi primordial, que há em todos os seres, operando, se manifestando e reagindo, esse é o principal, e reagindo a tudo que acontece. Então isso nos traz para um lugar interno, né, um lugar psíquico, de não nos martirizar, nem nos responsabilizar pelas dores do mundo, nem nada disso, mas do nosso posicionamento, né, perante a vida. A ideia é estimular um ser mais bondoso, mais fraternal em relação a tudo, inclusive ao planeta, que carrega também
e muito o Tao, o Qi, a energia de vida. Tanto que os aforismos aqui, os ideogramas, principalmente no I Ching, que é esse aqui, são todas metáforas, né? São todas símbolos com natureza, com rio, com sol, com fluidez, com vento e com os elementos, né? Com os 5 elementos. Tudo isso se manifestando dentro do homem. Então, essa natureza externa se manifestando dentro do homem e vice-versa, né? Todas as características dos elementos que a gente carrega dentro de si e como que eles manifestam e como que eles apresentam equilíbrio, desequilíbrio. Então, eu gosto muito desse conceito. Acredito que ele é uma base muito bacana para a gente refletir o autoconhecimento, a nossa percepção de si e do mundo, né? Nós como seres coletivos, a partir do momento que a gente pelo menos faz esse exercício de tentar olhar para tudo como algo indivisível, não tem como, não tem para onde a gente fugir, apesar das aparências, né, de toda essa jogo da sedução aí que acontece, principalmente com o nosso órgão da visão, né, que se deixa levar muito pelas formas, já caracteriza, já categoriza muito pessoas, né, só pela forma, expressão do rosto, roupa, etc, etc. Lembrar que tem algo ali em comum, apesar de todas as possíveis divergências aqui no mundo manifesto da superfície, há algo ali intrínseco em comum a todo mundo e que, se buscado, se lapidado, se tentado ser exprimido, pode trazer muito benefício, muito benefício, né? No sentido de buscar conexões, de buscar soluções do que disenções, ou tá sempre tentando essa questão de ganhar, sistema de ganha-perde, né? O Tao lembra a gente muito de um sistema ganha-ganha, que é um sistema de cooperação, né? Coisa que, assim, mais uma vez, a nossa sociedade tal faz exatamente o caminho reverso, é egoísta, é egocêntrico, é meritocrático, é cada um por si, e busca o seu e selvagem e tudo. Então, tentar conciliar isso, tentar colocar isso na vida é muito, muito bom, muito sábio. E é o que o Tao nos mostra, né, no caminho. E é o que eu tento fazer, tanto comigo mesmo, quanto fora de mim, né, buscando aí sabedoria e discernimento. Então, é um convite aí pra vocês. E o Tao é o caminho. O Tao é o caminho. Então, lembrem que é caminhando que se faz o caminho, né? A nossa vida, ela se manifesta, ela é o caminho. Isso é importante lembrar, não é o resultado mesmo do que a gente planeja, da nossa meta, nossos objetivos, nossas ações. Não é quero isso, cheguei, bah! É o caminho, é o Tao, é o que você fez, quantas pessoas você levou, o que você teve que fazer para chegar até essa meta, né? Quem ganhou com tudo isso? Só você mesmo? Tipo, você foi tirando tudo do caminho para chegar até onde você quis e é isso. E isso é um caminho saudável? É um caminho do Tao, da conexão, da unidade? Então, claro que eu tô falando isso aqui de uma maneira bem genérica, até porque não tem como explicitar de uma maneira pessoal, né? No caso individual, mas é para lembrar isso, que o nosso caminho é a gente que faz, né? Tá sempre lembrando de não nos comparar com ninguém, jamais, porque os caminhos, eles são singulares, eles são autênticos, eles são únicos, eles partem todos de lugares diferentes, então não existe possibilidade de a gente se comparar com o resultado, com a possível vitória ou derrota de ninguém, né? Nem da nossa família, nem de amigo, nem de sociedade, nem de referências. Então, é importante lembrar isso. E eu queria trazer isso mesmo, pra gente lembrar de autenticar, de dignificar nosso caminho, todas as nossas histórias, todas as nossas lutas, dores, arrependimentos, felicidades, conquistas, tudo isso é o caminho. E o caminho é a nossa história, e é o que nós somos, e o que nós vamos deixar aqui, né? É o caminho que a gente fez.
Então, muito, muito importante lembrar. O Tao nos lembra muito disso. Claro que a questão da materialidade é tudo muito da hora, muito importante nós termos e tudo, mas lembrar mesmo que tudo fica aí. E o que a gente deixou pro Tao, pra vida, não só para os nossos parentes, para as pessoas, para as plantas, para os animais, quanto de amor a gente conseguiu doar. No fim das contas, é isso que ele fala. Quanto de amor você conseguiu entender e transpassar, né? E tudo isso vai se manifestando. E assim, tem que lembrar de uma coisa também. Não precisa ser grandioso, estardalhante e ter aplauso dos outros. É uma questão muito sua mesmo. Você, tipo, um exemplo, consegue ver uma flor, um passarinho e sentir uma gratidão enorme por aquilo, um amor enorme por aquele passarinho existir ali. Eu estamos falando desse tipo de grandiosidade. É desses inexprimíveis, silenciosos. Inclusive, o autor, ele não queria nem ser visto. Inclusive, há até discussões se ele existiu. Sabia? Se o Lao Tzu existiu ou se era um compilado de tradições orais que foram sendo transmitidas de geração em geração e depois se compilou e deu um nome, eu esqueci, tipo um pseudônimo para esse monte de autores. Porque ele nem queria ser visto, não queria nem ser conhecido. Tem uma passagem dele com Confúcio, né? Porque o confucionismo se baseou muito no Tao, depois também para se estabelecer. Enfim, então é isso que eu queria lembrar. O Tao, ele não quer aplauso, ele não quer extravagância, nem nada. Ele quer silêncio, ele quer verdade, mas ele quer se expressar. Então, lembre-se disso, do seu caminho, e expresse ele, a sua maneira, sem jamais, nunca se comparar com ninguém, em nenhuma esfera, nem relacional, nem financeira, nem física, nada. O seu caminho é seu, você sabe o que aconteceu para você estar onde você está agora, sabe o que está acontecendo no momento para tomar suas decisões para o amanhã. Seja grato, entregue e busque essa unidade em tudo. É isso que eu quero, isso que eu espero, isso que eu tento fazer, o que eu tento transmitir no vídeo. Um pouco mais dessa reflexão, desse bem-estar, né, para conseguir, no fim das contas, ter uma saúde mais equilibrada na medida do nosso possível, do desenvolvimento, e para conseguir isso, exprimir o amor. E é isso, não precisa de aplausos, extravagância, nada, de você sentir, de conseguir sentir e transpassar. E aí cada um vai conseguindo desbloquear os seus entraves aos poucos, porque temos, é óbvio, muitos entraves para nos expressar, muitos, né? E cada um vai aos poucos aprendendo. Mas é importante observar, tentar, e reforço mais uma vez, o conceito do Tao nos ajuda muito a sair dessa percepção do fragmentado, do separado, do eu, e vir para o nós, né? E isso, como humanidade, acredito que é o que melhor nós podemos fazer por nós mesmos, pelo planeta, pela espiritualidade, buscando mais o que nos une do que o que nos separa. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo.